D'Andarigo é uma família da região do Vêneto, na Itália, vieram da província de Verona para o Brasil e especificamente da cidade de Salisole. O primeiro assentamento na área remonta à Idade do Bronze. Edifícios importantes ainda são visíveis como evidências de um passado rico em história e eventos. No entanto, a história de Salisole permanece ligada e, portanto, dependente da história de Verona. A hipótese mais crível sobre a origem do nome Salisole é aquela que deriva o topônimo do salgueiro, que vem do latim salix. Este arbusto deve ter coberto a área onde hoje se ergue a cidade, entre sapais e outras vegetações. A fonte é considerada a mais válida, já que outras cidades na área também derivam seu topônimo do nome de árvores ou plantas presentes na região. O sobrenome D'Andarigo provavelmente tenha derivado do sobrenome vêneto Dandolo, família de estirpe nobre a qual pertenceu vários doges e patrícios da República de Veneza, entre eles o mais famoso, o doge Enrico Dandolo. É extremamente difícil falar a respeito do significado do sobrenome, seja Dandolo ou a derivação D'Andarigo. Sabe-se que, por exemplo, o sufixo veneziano igo era próprio de famílias muito nobres, originais de Veneza, como os Barbarigo, Centrenigo, Gradenigo ou até mesmo os Mocenigo. A dificuldade específica para se falar sobre o significado de D'Andarigo ou Dandolo é de conhecimento dos estudiosos de história vêneta profunda, uma vez que os Dandolo pertenciam a uma estirpe nobre muito antiga. Advindo ainda dos vênetos antigos, muitos se arriscariam a dizer, e portanto uma procedência a qual conhecemos muito pouco, e isso não seria diferente quanto às terminologias, por exemplo, nomes ou sobrenomes advindos da velha língua venética. É um passado muito remoto que foge à nossa lógica, afinal, estamos falando da pré-história. Apenas para provar a linhagem ancestral do sobrenome, vale a pena relembrar um episódio quando o imperador da Áustria, Fernando I de Habsburgo, condecorou um membro da família Dandolo, que era oficial da Marinha Vêneta e então vice-almirante e comandante da frota austro-vêneta. Ele não hesitou em censurar alguns cortesãos que tomaram a liberdade de rir de suas costas por causa do seu nariz grande, dizendo-lhes: "Não riam dele, pois certamente é mais nobre do que eu." Como já se sabe, D'Andarigo provém de Dandolo e que certamente se trata de uma família patrícia vêneta. Logo, é imprescindível destacar que documentos do século X já registram os Dandolo, mas uma genealogia bastante certa só pode ser estabelecida a partir do século XI, com Domênico, que pode ser considerado o progenitor daquela linhagem, a qual floresceu entre os séculos XII e o século XV, a começar por Henrico, patriarca de Grado, entre 1130 e 1182, testemunho da pacificação em 1177 entre Alexandre III e Federico Barbosa. A partir desse momento, a família Dandolo é chamada para marcar com o seu nome momentos decisivos da história vêneta. Bastam os nomes de 4 doges: Enrico, Ioanni, Francesco e Andrea.
Sem dúvidas, os Dandarigo são herdeiros das glórias passadas dos Dandolo. Pode-se aqui apenas relatar os feitos do doge Henrico, e mesmo assim somente esses já seriam suficiente para que a família se destacasse com extrema importância. O primeiro papel político de Henrico Dandolo aconteceu durante a crise de 1171 e 1172, quando o Império Bizantino teve milhares de vênetos residentes em seu território e que tiveram seus bens confiscados. Henrico Dandolo foi enviado como embaixador para resolver o problema. Depois foi embaixador na corte de Guilherme II, na Sicília, e em 1183 regressou para Constantinopla para renegociar a reconstrução do bairro vêneto. Era já ancião quando foi eleito doge da República de Veneza. Tinha 85 anos, estava cego por conta de um ferimento em batalha, porém desprendeu enorme energia física e mental. Em 1202, liderou os cavaleiros da Quarta Cruzada para tomar o domínio da cidade de Zara, que estava nas mãos do Reino da Hungria. Com um importante contingente vêneto, os Dandolo uniram-se à cruzada, enquanto Henrico já era nonagenário. Pouco tempo depois, com a ajuda de Henrico Dandolo, Aleixo IV Ângelo, pretendente ao trono bizantino, convenceu os chefes cruzados de atacar Constantinopla. Isto conduziu à conquista de Constantinopla pelos cruzados em 12 de abril de 1204. Depois disso, o magnífico doge Dandolo, já com 100 anos de idade, ainda teve energia suficiente para comandar uma expedição contra os búlgaros. Morreu no ano de 1205 no lombo de seu cavalo, voltando para Constantinopla. Alguns séculos após, a derivação Dandarigo começa a aparecer, provavelmente para se destacar de forma relevante um cepo da família do outro, apesar de compartilharem aí a mesma estirpe. E no ano de 1878, o Brasil, então, é agraciado com a chegada dos Dandarigos, quais desembarcaram no porto de Itapemirim, no Espírito Santo, vindos no navio Clementina, o qual havia zarpado do porto de Gênova. Essa nobre família vêneta hoje sobrevive no Brasil, principalmente através do interesse histórico do Rodrigo, inscrito do canal, que adquiriu esse vídeo especial lá no site do Lenguamare a respeito do sobrenome Dandarigo. O Rodrigo que faz parte desta família e, portanto, desta história também. E se você gostou do vídeo, eu te convido para curtir, para se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e, claro, se você também deseja um vídeo igual a esse, somente a respeito da sua família, um vídeo especial, você consegue adquirir um vídeo como esse no site do Lenguamare. Eu vou deixar o link aqui para você fazer uma solicitação de um vídeo do seu sobrenome. O link está na descrição do vídeo e também é o primeiro comentário fixado desse vídeo aqui embaixo. Vi ringrazio una mucha, strucon e chai chai.